dentro e por fora, alto e baixo, eu sempre sou feliz. Por dentro e por fora, alto e baixo, eu sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro e por fora, alto e baixo, eu sempre sou feliz. Amém? A paz do Senhor, criança, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma semana o Senhor nos proporcionou, né? Para a nossa escola bíblica dominical, nossa EBD, graças a Deus, mais uma semana aprendendo sobre a vida de Jesus. Vocês se lembram? Sobre quem nós estamos falando nesse trimestre? Isso mesmo, sobre a vida de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, aqui está a nossa revista, olha, da classe de juniores. E hoje nós vamos para a lição de número 5. Mas antes, vamos orar ao Senhor, agradecer por mais um dia, amém? Vamos fechar os nossos olhinhos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos proporcionado para aprender a Tua palavra, Senhor. Prepara, Senhor, o nosso coração para que a Tua palavra, Senhor Deus, possa encher, Senhor Deus, o meu coração e a minha mente, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então hoje nós vamos para a lição de número 5. O título de nossa lição é A Procura do Messias, tá? Você que tem a lição, tá? Você pode nos acompanhar. Você que não tem a lição, que não adquiriu a lição na nossa igreja, então você pode, na descrição do vídeo, eu coloquei o link. Aí você pode puxar lá, a mamãe pode puxar e pode imprimir para você a lição para você poder acompanhar, tá bom? E tem também as atividades, né? Muito legal lá as atividades que são de acordo com cada lição. Então aqui vamos ler o nosso texto do dia. Aonde fica o nosso texto do dia hoje? Fica lá em Salmos, no capítulo 72, no versículo 11. Salmos 72, no versículo 11, que diz assim, se você puder acompanhar, vamos todos juntos. Texto do dia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. Salmos, capítulo 72, versículo 11. Jesus é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Você que está nos acompanhando, na lição anterior, nós aprendemos sobre adoração. O que é louvor e adoração? Que os pastores estavam lá cuidando das suas ovelhas, né? E o anjo apareceu a eles e anunciou que tinha nascido o Messias, né? O rei. Então, esses pastores foram lá confirmar realmente o que tinha acontecido. E realmente encontraram Jesus, assim como o anjo tinha falado, né? Enrolado em panos, numa manjedoura. E ali os pastores, eles adoraram a Jesus. Adoraram, eles louvaram, eles foram gratos. Então, se você tiver alguma dúvida ainda sobre adoração, sobre louvor, então você vai no vídeo anterior e assiste novamente que você vai se lembrar. A adoração era prestar culto. Era veneração por alguém ou por algo, né? Se reverenciar. Então nós vimos que os pastores adoraram a Jesus, né? Quando Jesus nasceu. E hoje nós vamos ver que mais pessoas estavam à procura do Messias. Quem que eram essas pessoas que estavam à procura do Messias? No Oriente Médio, tinham pessoas que não se sabia exato qual era a localização onde eles viviam. Se era na Caldeia, ou era em Partos, ou era na Pérsia. Mas o que sabiam é que eles viviam por ali, né?
eles eram astrônomos e astrólogos. Eles viviam ali, naquela região, né? Então, do Oriente Médio. Então, essas pessoas, elas também receberam um aviso de Deus. Deus colocou no coração delas que o rei dos judeus havia nascido. Deus falou para aqueles sábios, porque eles eram conhecidos por ser muito sábios. Então eles eram conhecidos como reis sábios, que eles eram pessoas muito importantes, né? Então, quando Deus colocou no coração deles, para eles procurarem que havia nascido o rei dos judeus, eles prontamente pegaram as suas coisas e partiram em viagem atrás desse rei, porque eles também queriam adorar. Eles queriam adorar esse rei, eles queriam saber quem que era, aonde ele estaria esse rei. E foi através de uma estrela, que quando eles olharam e viram aquela estrela brilhando, que era incomum, aquela estrela brilhando daquela forma, eles viram que a estrela indicava o local aonde o rei tinha nascido. Então eles partiram numa jornada em busca do rei, em busca de encontrar o rei, né? Só que daí eles encontraram encontraram Herodes. Herodes era o rei daquela época. Né? Só que eles, como eles não sabiam a localização e como se tratavam de um rei, né? Então eles achavam que ia ser conhecido. Nada mais justo do que um rei saber onde que tem um outro rei, né? Então os 3 reis sábios, eles foram na presença de Herodes. Herodes recebeu esses reis e eles perguntaram: aonde é que estava o rei dos judeus, que havia nascido o rei dos judeus, e eles vieram ali para presentear e adorar o rei dos judeus. Mas Herodes, ele ficou muito preocupado, porque ele pensou assim: se nasceu um novo rei, então o meu reinado eu preciso me preocupar com o meu reinado. Né? Então Herodes, ele se preocupou, ele falou assim: não, alguém vai tomar o meu trono. Então Herodes teve essa preocupação, só que ele não se manifestou. O que ele fez? Ele teve uma ideia. Ele falou para os reis magos: olha, então vocês vão sair à procura do rei e vocês podem fazer um favor para mim? Quando vocês achá-lo, vocês voltem aqui e me digam onde ele está, porque eu também quero adorar esse rei. Mas isso era mentira, porque Herodes, ele tinha um plano para matar Jesus. Porque ele não queria que Jesus, que era declarado como rei, tomasse o seu lugar. Ele estava com medo de que Jesus tomasse o seu trono. Mas nós sabemos que Jesus, ele veio para um reinado universal. Ele não veio para um reinado humano. E Herodes estava preocupado com seu reinado. Nós sabemos que o reinado de Jesus não era esse reinado que Herodes tinha. Mas Herodes teve essa preocupação e teve essa ideia. Então os reis sábios, eles saíram à procura de Jesus para entregar presentes a ele e também para adorá-lo. Então, os sábios estavam com os corações cheios de alegria, porque eles viram que aquela estrela estavam conduzindo eles até Jesus. Que conforme eles andavam, aquela estrela também andava, ela caminhava ali no sentido que era para eles seguir a estrela. Então, de repente, a estrela parou. E foi aonde os reis sábios, eles entenderam que ali naquele local é onde estava o rei dos judeus. Então, eles foram até lá, que era Belém, aonde estava Jesus. Vocês se lembram que Jesus estava numa manjedoura, numa estrebaria.
Isso mesmo. Então foi lá aonde os reis encontraram Jesus. E ali eles realmente viram como Jesus estava, que tudo aquilo que já havia acontecido com Jesus, e eles adoraram a Jesus e entregaram a Jesus preciosos presentes. Vocês sabem que presentes foram esses que Jesus recebeu no dia que ele nasceu? Hoje, quando nasce uma criança, a gente corre lá e compra um presentinho, uma roupinha bonita, né? Um sapatinho bonito para aquela criança que nasceu, uma mantinha toda cheirosinha, toda fofinha. Mas para Jesus não, ele teve presentes muito diferentes. Não foi presentes assim igual a gente vê hoje, né? Então nós vamos conhecer um pouquinho de cada presente que Jesus recebeu, tá? O primeiro presente eu vou pegar aqui no meu baú de tesouro e vou pegar o primeiro presente que Jesus recebeu. E o primeiro presente que Jesus recebeu, o que foi? Foi ouro, isso mesmo. Jesus recebeu ouro. O que significava o ouro? O ouro, ele simbolizava a divindade de Jesus e a sua realeza, pois ele era o rei dos judeus. Nós sabemos que naquela época, quem ganhava ouro de presente só eram mesmo os reis, os líderes que recebiam ouro de presente. Então, Jesus ter recebido ouro realmente foi a prova de que Jesus era o rei dos judeus, né? Então, o ouro, ele simbolizava a divindade de Jesus. Então, os reis, eles entregaram o primeiro presente, que foi o ouro. Agora nós vamos ver qual foi o segundo presente que Jesus ganhou. O segundo presente foi o incenso. O incenso ele significava o sacerdócio de Jesus, ou seja, Jesus era o único intercessor e intermediador entre Deus e os homens, tá? A fumaça do incenso que colocava lá dentro para ser queimado, então a fumaça do incenso, ela representava a oração de Jesus, a intercessão pelo perdão de todos aqueles que viriam a crer em Jesus. Então, o incenso, ele era usado naquela época pelo sumo sacerdote como elemento de intercessão e expiação. Ou melhor, ele trazia, através do incenso, ele trazia o perdão dos pecados, né, daquele que estava oferecendo, então, no templo de Jerusalém. Então, o incenso, ele tinha essa função. Ele tinha essa função. E também, ele era usado no templo para perfumar o templo, para aromatizar o templo, através da fumaça, né? Porque ali, conforme queimava, ele também exalava um cheiro e ficava ali no ar, né? Então, o incenso, ele era muito usado naquela época, né? Principalmente no templo de Jerusalém, onde se fazia um sacrifício da expiação do pecado, né? Então, nós aprendemos sobre o ouro, sobre o incenso, e agora é o terceiro presente que Jesus recebeu. Qual será o terceiro presente que Jesus recebeu? O terceiro presente que Jesus recebeu foi a mirra. Isso mesmo. A mirra, ela era um símbolo da crucificação. Por que ela era um símbolo da crucificação? Porque ela simbolizava a paixão e a morte de Cristo. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele sabia, ele conhecia a sua missão. Que a sua missão era vir a esse mundo para sacrificar a sua vida
para salvar, para nos livrar do pecado, né? Pecado esse que nos deixava separado de Deus. Então Jesus, ele veio a esse mundo com uma missão. Então, a mirra, ela tinha esse simbolismo. A mirra, ela era uma... Só para a gente aprender um pouco mais sobre a mirra, ela era um arbusto, ela não chegava a crescer muito, ela crescia assim até uns 3 metros só no máximo. E ela era espinhento, ela era um arbusto cheio de espinhos. Ela era natural do nordeste da África e da Península Arábica, no Oriente Médio. As suas propriedades eram medicinais, ou seja, eles usavam a mirra, essa planta, né, vamos dizer assim, eles usavam para trabalhos medicinais, como analgésico, anti-inflamatório, e também para limpar feridas, que era antisséptico, e também eles usavam como aromatizador, como perfume, desodorante corporal, vamos dizer assim, entendeu? Então essa planta, esse arbusto, ele tinha várias funções, né? Ela naquela época era muito usado. Nós podemos ver que quando se colocava a mirra no incenso para queimar, ela se tornava um incenso consagrado, que era usado no templo de Jerusalém. E ele tinha um nome, eu vou ler para vocês, que é um nome bem difícil de falar. Ele se chamava Ketoret, que era um incenso consagrado, que era a mirra que era colocada dentro do incenso para queimar, entendeu? Então ela era utilizada no templo como oferta especial de incenso, era um tipo de oferta especial, como forma de expiação do perdão dos nossos pecados. Então quando era oferecido no altar no templo, então o incenso, ele tinha essa função. E a mirra, junto com o incenso, ela tornava então um incenso consagrado. E aí a gente pode ver que a mirra também, por ela ter o seu cheiro, né, o seu odor bem marcante, ela era usada para outras coisas também. Nós podemos ver lá no livro de Esther, quando Esther ela foi se encontrar perante o rei Assuero, ela também teve que purificar o seu corpo, e foi purificado com um óleo extraído também dessa planta, né? Então esse óleo ele se chamava óleo da unção. Eles usavam esse óleo também como purificação, né, do corpo. E a gente pode ver esse relato lá em Esther, no capítulo 2, no versículo 12. Se depois você quiser lá dar uma olhadinha, vai lá que você vai encontrar falando sobre isso. E lá em Salmos também fala que o incenso, ele representava a oração, né? Vamos ler lá em Salmos para ver o que está falando? Lá em Salmos, no capítulo 141, você que tem a Bíblia aí, vamos acompanhar junto. No versículo de número 2, vamos ver o que o salmista Davi está falando. No versículo 2, diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Então aqui está falando a oração que subia como um incenso. Então, nós vemos também que o incenso, ele tinha esse simbolismo também, que era como se fosse, como nós falamos lá no começo, que ele significava a intercessão, que era o único meio da intercessão entre o homem e Deus. Então Jesus veio como intercessor, né, entre nós e Deus. Então é através do quê? Através da oração. Então nós vemos que a fumaça do incenso, ela representava
a oração, que era a oração que Jesus fazia por nós, né? Para o nosso Pai. Então nós vemos que esses presentes, esses 3 presentes juntos, eles teve um significado muito importante para a vida de Jesus. Ele foi um presente como se fosse um presente profético, que revelava a natureza de Jesus e revelava a sua missão aqui na Terra. Que lindo, né? Como foi esses presentes, teve tanta representação na vida de Jesus. E também a gente pode ver que Jesus, a família de Jesus, né, Maria e José, eles eram humildes, eles não tinham dinheiro, fortuna, não tinha nada disso. Então esses presentes, eles vieram no momento certo na vida de Jesus. Porque nós vamos ver mais para frente que José, ele teve que pegar a sua família e fugir dali. Por quê? Porque o rei, ele começou a perseguir, descobrir aonde Jesus estava. E Deus, ele é tão bondoso que quando naquela mesma noite, quando os magos, os reis sábios, eles estavam dormindo, eles foram avisados em um sonho que não era para eles voltarem lá para o palácio do rei Herodes, para avisar ele aonde que estava Jesus, aonde que Jesus se encontrava. Porque se ele avisasse, Herodes ia vir para matá-lo. Então Deus, através de um sonho, avisou esses reis sábios. E eles entenderam que ia ser perigoso para Jesus. Então o que eles fizeram? Eles voltaram para suas casas, para os lugares de onde eles vieram, só que eles voltaram por um outro caminho, para que Herodes não encontrassem eles. Então Deus, a gente vê aqui que esses reis sábios, eles foram guiados por Deus. Deus, ele teve o cuidado em tudo na vida de Jesus. Então, assim como os sábios fizeram, nós também devemos adorar a Jesus. Nós devemos adorar, nós devemos entregar o nosso melhor, o nosso presente, a nossa adoração também a Jesus, né? Como através da nossa oração, como nosso único e suficiente Salvador. Então os reis, eles pegaram as suas caravanas, porque na verdade nós vemos que eram 3 presentes. Mas a Bíblia não cita, na verdade, porque essa história se encontra lá em Mateus, a partir do versículo Mateus, no capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vemos essa história. Só que lá não cita, na verdade, não cita quantos reis tinham lá, quantos reis sábios tinham ido à procura de Jesus. O que a gente sabe é que foram 3 presentes que eles levaram. E naquela época não se costumava fazer uma viagem tão longa como esses reis fizeram, só com 3 pessoas, porque era uma viagem de vários e vários quilômetros. Então era uma viagem muito perigosa, que eles corriam risco de ser assaltados, eles passavam por deserto. Então, naquela época não era costume andar só em 3, aquelas pouquinhas pessoas quando se tratava de uma viagem tão grande. Eles faziam verdadeiras caravanas. Então, a Bíblia não cita, mas pode-se entender que foram vários reis que foram lá e adoraram a Jesus, né? E entregaram esses 3 presentes para Jesus. Então, nós vemos que Deus, ele sempre providencia meios para ajudar, para dar o sustento para aqueles que o obedecem. Por isso, Deus tocou nos corações dos sábios para presentear Jesus com esses presentes. Dessa forma, José e Maria tiveram meios de fugir com o menino da presença do rei Herodes para bem longe. Então, esses presentes, eles, além desse simbolismo todo, né, que nós relatamos, eles também foram importantes para o sustento, né, da viagem que José e Maria iam ter que fazer para fugir da presença de Herodes. Então, aqui para encerrar, vamos ler aqui mais um trechinho.
Os sábios seguiram a estrela que os levou até Jesus, e ali, chegando, adoraram o Rei dos Reis. Jesus é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Amém? Que lição maravilhosa! Que nós possamos receber esse presente que é Jesus, que nós possamos adorar a todo instante, né? Como eu já tinha relatado na outra lição, nós não precisamos só estar na igreja para poder para adorar a Deus. Não, nós podemos adorar na nossa casa, né? No nosso cantinho, lá no nosso quarto. Fecha a porta do seu quarto, louva ao Senhor com uns hinos, leia a Bíblia. E nós podemos ver que você vai ser abençoado. E nesse tempo de pandemia, às vezes nós nos sentimos tão sozinhos dentro da nossa casa, mas o Senhor Jesus, Ele nos preenche com alegria, Ele nos preenche com o seu amor, né? Transmitindo o seu amor. Então, através da palavra, nós podemos preencher o nosso coração de alegria. Então não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de louvar a Deus, de adorar a Deus, em todos os momentos. Amém? Vocês gostaram da lição de hoje? Então fica ligadinho para saber o que aconteceu com Jesus depois que ele teve que fugir dali aonde ele tinha nascido. Vamos adorar a Deus agora através da oração. Vamos agradecer a Ele por mais uma aula. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula que o Senhor tem nos dado, para aprender, Senhor Deus, mais um pouquinho do que aconteceu com Jesus. Pai Santo, obrigado, Senhor Deus, por esse presente maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Deus, por, através de Jesus, hoje nós somos salvos, somos libertos. Senhor Deus, abençoa, livra, Senhor Deus, nós de todos o mal. Nos guarda, Senhor Deus, nos proteja em nossos lares, Senhor Deus, dessa pandemia, Pai. Aqueles, Senhor Deus, que necessitam da cura, que o Senhor venha de encontro a cada família, Senhor, a cada coração, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Crianças, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima aula. Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Amém?